Olá, hoje vamos então discutir alguns aspectos da fisiologia da gravidez, né, e os mecanismos que desencadeiam o parto. Então, ao final dessa aula, vocês devem ser capazes de identificar quais as funções da placenta, a produção hormonal e seus efeitos, né, os diferentes hormônios produzidos pela placenta, os ajustes metabólicos da mãe à gestação, como é que se dá a síntese dos hormônios esteroides placentários, além dos ajustes metabólicos, as demais adaptações maternas à gestação e os mecanismos que desencadeiam o parto, né? E a gente vai pincelar alguns aspectos muito rápidos e superficiais da pré-eclâmpsia, mostrando que mecanismos podem estar envolvidos, né, nessa doença que é tão grave, né, que causa tantos problemas no evoluir da gravidez. Então, a gente lembra, né, da aula de reprodutor feminino, que durante o ciclo menstrual, entre o 14º e o 15º dia, dependendo do tamanho do ciclo, vale a pena a gente fazer um comentário, que na maioria das mulheres, o tamanho do ciclo é em torno de 28 dias. Né? E por que isso acontece? Porque geralmente o período de foliculogênese dura 14 dias, e o período da fase lútea, ou a fase secretória, dura em torno de 14 dias. Esta é uma fase relativamente fixa. Então, a fase secretória, ou também chamada fase lútea, né, onde predomina o corpo lúteo e a produção de progesterona, ou fase progestogênica também, tem essa denominação, ela é geralmente fixa. Ela dura em torno de 14 dias. Por quê? Porque ela depende da sobrevivência do corpo lúteo. Né? Se não houver fertilização do óvulo, o que é que vai acontecer? Mais ou menos na metade da segunda fase aqui, 21º dia, a gente tem o pico de secreção de progesterona e também os níveis de estrogênio estão bastante elevados. Há um feedback negativo e vocês veem que o LH e o FSH estão bem baixos. Isso faz com que haja um início do processo de regressão do corpo lúteo. Né? Então, o corpo lúteo dura de 8 a 10 dias, depois ele começa a evoluir. Com isso, há uma queda de progesterona e estrogênio, que levam, então, ao final de 14 dias, a uma descamação do endométrio e inicia um novo ciclo. Então, essa fase é fixa. Se a mulher tem uma fase de proliferação aqui, uma fase de crescimento exponencial de folículos, de 14 dias, o ciclo dela é 28. Mas se ela tiver em torno de 16, o ciclo dela vai ser de 30. Se ela tiver de 18, o ciclo vai ser de 32. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esse período de foliculogênese e, portanto, a data da ovulação pode ser variável dependendo do tamanho do ciclo. E esse tamanho do ciclo é variável dependendo do tamanho da foliculogênese, porque, como eu falei, a fase lútea é geralmente fixa em torno de 14 dias. Então, voltando aqui a essa questão da ovulação, quando há fertilização do óvulo, esse processo aqui, né, em torno do 21º, 22º dia, não acontece. Esse processo de luteólise, que leva a uma queda de progesterona e estrogênio, não acontecem. Por quê? Justamente é o que a gente vai ver agora na aula de gestação, a fertilização do óvulo, então, permite que haja a produção da gonadotrofina, que vai manter esse corpo lúteo e não vai haver involução, então, do endométrio, nem a descamação, nem a menstruação. Então, com a fertilização do óvulo em torno do 14º, 15º dias do ciclo, em média, na maioria das mulheres, começa, então, a haver o processo de fertilização. Essa fertilização ocorre ao nível das trompas, eu acho que vocês vão ver, se não viram, vão ver histologia, isso bem definido, né? Quando há a liberação do óvulo, ele está com a zona pelúcida, né, o cúmulo e a zona pelúcida, a penetração, então, do espermatozoide nessa região, ok? Na zona pelúcida,
confusão dessas membranas, tem um receptor aqui, o ZP2, que é super importante para esse processo, para que haja a penetração do espermatozoide, né? Para que haja essa quebra dessas membranas, né? É necessário que haja um conjunto de espermatozoides ali presente, mas só um penetra. Quando tem a penetração, né, de vários espermatozoides, a polissomia geralmente é incompatível com a evolução desse ovo, desse zigoto. Então, a penetração na espécie humana, né, de um espermatozoide, a fusão das membranas, depois há o desencadear de uma cascata de reações, né, envolvendo cálcio, ok? Exocitose de grânulos enzimáticos para permitir, então, a entrada do espermatozoide junto ao material genético, né, daquele ovócito. É importante a gente lembrar que a divisão meiótica termina neste momento, né? Então, aquela divisão meiótica que iniciou desde o 5º mês de vida intrauterina, ok? Já ainda na vida fetal da menina, ela só se completa nesse momento, após a ovulação, né? E pouco antes do processo de fertilização, para em seguida, então, haver a fusão dos pronúcleos. Isso aí vocês veem em detalhes em histologia. O importante, né, é que a gente vê, após a fertilização, então, aquela célula começa, já com 46, né, cromossomos, então ela começa a se multiplicar. Então, a ovulação que pode ocorrer, né, D14, D15 do ciclo menstrual, começa a haver, então, uma proliferação daquelas células e ela se torna, então, um blastocisto, ok? Por volta do 20º dia do ciclo ao 22º dia, justamente naquele ponto em que o corpo lúteo, né, está naquela fase onde ele pode sofrer luteólise ou ele pode continuar se desenvolvendo, há, então, a nidação, ok? A implantação e a nidação do blastocisto. Isso geralmente acontece 6 a 7 dias após a fertilização, que coincide com o 22º e 23º dia do ciclo. Neste momento, já há a produção de hormônio por este blastocisto, né? E, portanto, você não tem a regressão do corpo lúteo e aquele endométrio não descama, o nível de progesterona muito alto, continua subindo, e de estrogênio idem para manter aquele endométrio viável, né, com bastante nutriente, bastante secreção, bastante glicogênio, para permitir, então, a anidação daquele blastocisto. E esse blastocisto, né, tem uma porção, que são as células trofoblásticas, que vão gerar o sincício e o citotrofoblasto. Não é? O sincício trofoblasto tem uma função endócrina bastante importante e ele produz já nesse período a gonadotrofina coriônica, que vai, então, manter o corpo lúteo gravídico. Então, a gente analisando aqui essas células trofoblásticas, então, vão gerar a placenta plenamente madura. Ela só se torna plenamente madura e completamente funcionante em torno da 8ª, 10ª semana, no máximo 12ª semana, do ponto de vista, sobretudo, hormonal, né? A placenta, então, ela vai servir, inicialmente são as células trofoblásticas, depois elas crescem e vão dando um contorno e uma estruturação melhor nessa placenta. A placenta, então, tem como funções transporte de gases respiratórios, nutrientes e produtos de degradação, né, entre a mãe e o concepto, retirando algumas escórias do concepto. Então, ele é um órgão endócrino de grande atividade, como a gente vai ver durante a aula. Secreta uma gama de hormônios, não só esteroides, mas também hormônios peptídicos, né, necessários para a manutenção da gravidez, crescimento e amadurecimento fetal, além de atuar com a interface imunológica entre a mãe e o haloenxerto fetal, né, porque tem uma carga genética paterna, então é preciso haver,
né, uma adaptação do ponto de vista imunológico do organismo materno para não ver a rejeição daquele concepto ali que está nidando. Então, a placenta tem 4 funções principais: uma função metabólica, uma função endócrina, permite as trocas mãe-feto e tem também uma função imunológica. É importante a gente lembrar, né? É claro que isso ainda é um assunto em estudos, ainda não está totalmente fechado, mas o que a gente sabe é que, do ponto de vista imunológico, há 3 fases principais durante a gestação. Aquele momento do primeiro trimestre, da anidação, da acomodação daquele blastocisto, que tem uma carga genética diferente da mãe, e, consequentemente, né, é um halo-enxerto e precisa, né, de que haja uma inibição dessas células que são haloreativas, para permitir uma tolerância ao conteúdo paterno-fetal. Então, há um subtipo de linfócitos ali presentes, que é as células T regulatórias, né, que vão participar desse processo, ok? E aí surge o que a gente chama de uma reação inflamatória mediada por T-help1. Então, no primeiro trimestre, o que caracteriza, do ponto de vista imunológico, né, é justamente a presença, né, dos linfócitos T-help. Depois tem uma inibição das células T haloreativas para acomodar aquele feto, ok? E, de certa forma, a gente considera uma reação inflamatória. O segundo trimestre caracteriza, né, por um período de crescimento rápido e desenvolvimento, né, não só da placenta, mas também do feto. A mãe, a placenta e o feto começam a ter uma característica simbiótica. Os processos inflamatórios que caracterizaram aquela implantação e aquela primeira fase da gestação desaparecem, né, cessam, e há um estado anti-inflamatório regulado por TRELP2. Isso é o que se sabe até o momento. Depois, no final da gestação, a gente vai se dedicar um pouquinho a isso mais à frente. O desencadear do parto parece também ser um processo inflamatório importante para o desencadear do parto. Então, vamos discutir os aspectos hormonais placentários, né, que são bastante importantes. O que tem de mais interessante para a gente identificar na placenta? A produção hormonal placentária é tão diversa, né, sobretudo do ponto de vista proteico, que ele simula o eixo hipotálamo-hipófise. Então, do ponto de vista proteico, o que a gente vê? Um conjunto de hormônios que a gente já está familiarizado, né? A gonadotrofina coriônica, vocês veem que tem esse nome, gonadotrofina, por quê? Porque ele tem uma similaridade com as gonadotrofinas hipofisórias, sobretudo o LH. Então, a gonadotrofina coriônica tem uma similaridade muito grande estrutural com o LH e afinidade pelo receptor de LH. Isso é super importante, porque quando o LH começa a declinar na fase lútea do ciclo menstrual, né, por volta do 21º, 22º dia do ciclo, a progesterona está lá em cima, faz um feedback negativo, o LH começa a cair, o blastocisto, as células trofoblásticas, sobretudo o sincisto trofoblástico, começam então a produzir a gonadotrofina coriônica, que se liga ao receptor do LH e perpetua, tornando aquele corpo lúteo chamado corpo lúteo gravídico. Ele aumenta de volume e se torna mais produtivo, então produz progesterona e também estrogênios para garantir aquele endométrio bastante viável e mais produtivo e mais proliferativo para acomodar então aquele blastocisto. Além disso, a gente tem a somatomamotrofina coriônica, né, ou também chamado lactogênio placentário, ativina, inibina, relaxina. Então, o que vocês veem aqui? Né? Hormônios que são produzidos pelos ovários, tá certo? A relaxina é também um hormônio proteico, produzido não só pela placenta, mas também pelo corpo lúteo. E a partir daqui, o que a gente vê, né? GNRH, o HCG, que é a gonadotrofina coriônica, CRH, tudo com um Czinho, para caracterizar o coriônico, para diferenciar do hipofisário, ok? PONC coriônica, CTH coriônico,
TRH coriônico, TSH coriônico, GHRH, GH, somatostatina, fatores de crescimento. E do ponto de vista, né, dos esteroides, progesterona e os estrogênios, estradiol, estrona e também o estriol. Lembra que a gente conversou quando discutimos o aparelho reprodutor feminino, que na mulher, né, na vida pós-natal, sobretudo na mulher depois da puberdade, o estriol se caracteriza apenas como um estrogênio fraquíssimo, né? E praticamente é um metabólito do estradiol e da estrona, né? Para ser eliminado na urina. Tem pouca atividade biológica. Mas a placenta produz esse estriol e a gente vai ver como e qual a importância dele do ponto de vista propedêutico, do ponto de vista do diagnóstico, ao nível do bem-estar fetal e da viabilidade placentária. Então, vamos debruçar um pouquinho sobre a gonadotrofina coriônica. Então, eu falei para vocês, né? Ele é um hormônio proteico, mais especificamente glicoproteico, porque LH, FSH, TSH e hipofisários também são glicoproteínas, certo? E ela também compõe, a gonadotrofina coriônica compõe os hormônios glicoproteicos. Semelhante ao LH, presente de maneira muito importante no primeiro trimestre. Então, a gonadotrofina coriônica é um hormônio de primeiro trimestre de gestação. Quais são as suas funções? A manutenção do corpo lúteo. Essa é a principal função da gonadotrofina. Substituir o LH, que declina, porque a progesterona e o estrogênio estão altos, então a hipófise da mãe, o hipotálamo hipófise materno, nesse aspecto, é suprimido. GNRH, hipotalâmico, LH, FSH e hipofisário são suprimidos na mãe, né? E aí a gonadotrofina coriônica substitui, então, o LH materno, mantendo esse corpo lúteo gravídico. Nessa fase, como eu falei, a placenta ainda está em formação, ela não está plena, então a produção de esteroides placentários é a última coisa que acontece do ponto de vista hormonal. Os hormônios proteicos são produzidos inicialmente e os esteroides por fim. Então, há necessidade daquele corpo lúteo produzir progesterona e também estrogênios, mas sobretudo progesterona, porque a progesterona mantém o miométrio sem contrações, quiescente, isso é super importante para a anidação e para a manutenção da gestação. Então, no primeiro trimestre, até que a placenta esteja pronta para produzir a progesterona e também um pouco de estrogênio, é o corpo lúteo que faz isso. Então, até mais ou menos a 10ª semana é um ponto, né, de corte entre assim, a placenta está pronta para produzir progesterona e não precisa mais do corpo lúteo. Então, até a 10ª semana, o corpo lúteo é muito importante. Além disso, a gente viu na aula de diferenciação sexual, né, que a gonadotrofina coriônica vai ser importante para diferenciar as células de Leydig no feto masculino, ok? Consequentemente, esse androgênio produzido pelas células de Leydig, que é a testosterona, vai diferenciar os ductos de Wolff em genitália interna masculina e depois vai perifericamente se transformar em testosterona para diferenciar a genitália externa masculina, né? Então, qual a importância clínica da gonadotrofina coriônica? A gente já viu do ponto de vista fisiológico, clinicamente ela é importante para diagnóstico de gravidez. Por quê? Porque é o primeiro hormônio específico da gravidez que é produzido pelas células trofoblásticas, ok? No momento da anidação já há produção da gonadotrofina coriônica. Além disso, ela também vai ser importante para a gente avaliar a viabilidade e o desenvolvimento trofoblástico, porque essas células trofoblásticas elas têm que gerar, né, a placenta, ok? Existe algumas doenças onde há uma degeneração das células trofoblásticas. Então, em vez de gerar placenta, né, e a outra porção, que é justamente o desenvolvimento fetal, não acontece. Há alterações, mutações, que levam a uma proliferação de uma massa trofoblástica, que não é nem placenta, nem feto, que a gente chama inicialmente de mola hidatiforme. Essa mola hidatiforme, por que tem esse nome? Porque a característica daquela tumoração, vamos dizer assim, daquela degeneração trofoblástica, ela tem uma característica de parecer cachinhos de uva. E daí chama hidatiforme, ou em forma de dedos também, né? Uns cachinhos assim. E isso é uma lesão pré-maligna, se isso evolui, gera um coriocarcinoma, que é uma lesão extremamente gravíssima. Então,
mesmo que, né, haja hoje métodos para você avaliar a gravidez por ultrassom, é sempre bom no primeiro trimestre, ou em torno do quarto, quinto mês de gestação, o obstetra pedir uma dosagem de gonatrofina para avaliar se os níveis estão normais. Por quê? Porque numa fase de tumoração, né, uma degeneração aqui, a massa trofoblástica é muito maior e a produção de gonatrofinas é imensa. Então, quando você tem uma superprodução de gonatrofina incompatível com aquele período gestacional, tem que suspeitar que ali pode ter um processo degenerativo. Então, do ponto de vista clínico, o obstétrico também é importante. Então, aqui mostra o perfil da gonatrofina coriônica durante a gestação, né? Aqui são as semanas de gestação e os níveis plasmáticos. Então, o que a gente vê? Não é? Ela realmente é um hormônio de primeiro trimestre. Em torno da 10ª semana atinge o pico, que é justamente naquele momento de transição onde a placenta já está formada e apta a gerar e a produzir a progesterona. Então, a gonatrofina começa a declinar na corrente sanguínea e o corpo lúteo evolui. Okay? Aquele corpo lúteo gravídico, que foi super importante na produção de progesterona no primeiro trimestre, ele começa a evoluir. E a placenta, então, assume a produção de progesterona, os níveis de gonatrofina caem e permanecem baixos até o final da gestação. Então, está aqui a regulação da secreção de gonatrofina. O que a gente observa? Há uma interação, embora o sincício, né, seja o grande produtor de hormônios proteicos na placenta, o citotrofoblasto também interage com ele por ação paráquina. E os hormônios produzidos, e os hormônios semelhantes ao eixo, ao hipotálamo, ok? Os chamados neurohormônios, né? Parecem ser produzidos no citotrofoblasto, e o sincício, então, produz não só os hormônios, os demais peptídeos, mas também os hormônios hipofisários, ok? Então, há essa interação paráquina ali. O que a gente vê? O GNRH, aqui saiu meio truncado, mas é GNRHC, coriônico, ok? Ele, produzido no citotrofoblasto, por ação paráquina, vai estimular as células do sincício a produzirem a gonatrofina, né? Então, o que é vermelhinho é estimulação. As células do sincício também produzem ativina e inibina, ok? A ativina também estimula a gonatrofina coriônica, do mesmo jeito que no eixo ovários e hipófise, vocês lembram disso, né? A inibina inibe a gonatrofina do mesmo jeito que a inibina, só que a inibina inibe o FSH, né? Na mulher e no homem, adultos. Aqui, na gestação, a inibina vai inibir a gonatrofina. Então, à medida que a placenta vai crescendo, a quantidade de inibina vai sendo produzida mais intensamente e começa a inibir a gonatrofina. Por outro lado, a mesma coisa acontece com a progesterona. Quando a placenta começa a produzir progesterona intrinsecamente, por uma regulação paráquina, começa a haver também inibição da gonatrofina. Faz sentido? Sim, porque demonstra que a presença da progesterona mostra uma maturidade, né, da placenta, uma autonomia, não precisando mais do corpo lúteo. Então, a gonatrofina, de certa forma, perde um pouco o seu sentido durante a gestação. Então, quando a placenta passa a produzir progesterona, os níveis de gonatrofina caem. A inibina aumenta de acordo com a massa placentária e vai também inibindo essa gonatrofina. O hormônio proteico, né, super importante, é o lactogênio. Então, o que a gente vê? Embora o eixo hipotálamo-hipófise, a placenta, simule todo o eixo hipotálamo-hipófise, existem dois hormônios, né, que são bem específicos da gestação, né, que é o lactogênio placentário, ou também chamado somatomamotrofina, né, que é o nome mais moderno. Quando ele foi descoberto, se achou que ele só tinha ação sobre as mamas. Por isso que chamou lactogênio, que preparava as mamas para a lactação. Depois se viu que ele tinha uma similaridade muito grande com o LH e tinha efeitos metabólicos semelhantes ao GH e efeitos metabólicos semelhantes ao GH. Então, passou-se a se chamar sômato
né, porque tem uma similaridade com o GH, mamo, porque tem uma similaridade com a prolactina, trofina. Então, somatomamotrofina é o nome mais moderno dele, mas em livros a gente usa essas duas nomenclaturas. Então, ele é um hormônio proteico, não é um polipeptídeo, não é uma glicoproteína, que tem similaridade com a prolactina e com o GH, ok? Então, semelhante com dois hormônios hipofisários. E o que ele faz? Né? Ele promove ajustes metabólicos na mãe para atender as demandas fetais. Além disso, estimula o crescimento e desenvolvimento mamário, né, materno, atua sobre o crescimento fetal e placentário, estimulando os fatores de crescimento placentários, que vão ajudar o feto, né, e a placenta, sobretudo, né, e também o crescimento fetal. Então, vamos ver um pouquinho sobre o lactogênio placentário. Então, o lactogênio placentário, diferente da gonadotrofina, que é bem precoce, ele começa a aparecer em torno da 6ª semana, mas se torna mais evidente, né, a partir do 2º trimestre, né, da 12ª semana de gestação, e cresce progressivamente ao peso placentário até o final da gestação, com 40 semanas. Ok? Entre 36 e 40 ele atinge um certo platô, mas antes disso ele é bastante progressivo o seu aumento. E como é que se dá a regulação da somatomamotrofina? Né? Da mesma, porque como ele simula, né? A gente tem que pensar simulando a ação do GH e, sobretudo, né, a regulação do GH. Como é que o GH é regulado? Pelo GHRH, né, e pela somatostatina, só que esses são coriônicos, ok? Ao nível da placenta. Então, novamente, regulação cito e sincício, trofoblasto por ação paráquina, ao nível da placenta. Então, o GHRH estimula o HPL, né, o lactogênio placentário, e a somatostatina inibe, aquela regulação que a gente já conhece. Então, o que é que fundamentalmente, né, o lactogênio placentário faz para ter sua similaridade com o GH? Qual é o principal efeito metabólico do GH, que a gente conhece? Lipólise, ação direta à lipólise, né? Porque sobre o metabolismo proteico, né, tem uma ação via IGF-1, sobre o crescimento tem ação via IGF-1, mas a ação direta do GH é sobre lipólise, né? E, consequentemente, o que é que faz essa lipólise? Aumenta ácidos graxos, cria uma resistência insulínica, ok? Esse é o objetivo? Sim, esse é o objetivo. Por quê? Porque há uma grande necessidade de glicose para o feto. Então, o grande objetivo do ponto de vista metabólico na mãe, né, é diminuir o uso de glicose para que ele passe para o feto, porque esta é a grande demanda metabólica do feto, usar a glicose, que é a coisa mais fácil e mais rápida, porque ele é um organismo em formação, que às vezes não tem ainda o sistema enzimático bem definido para fazer gliconeogênese, né, para o metabolismo como um todo. Então, a glicose vai pura da mãe para o feto via placentária. E o lactogênio placentário, ou somatomamotrofina, tem justamente essa função. Por ser um hormônio lipolítico, ele vai promover, então, uma ação anti-insulina e, consequentemente, diminuir a utilização de glicose pela mãe e, consequentemente, fornecer, né, ácidos graxos para uso materno. Além disso, ele também é um hormônio proteolítico, né? Aí ele difere um pouco do GH, porque o GH, sobre o metabolismo proteico na pessoa adulta, né, e mesmo na infância, tem uma ação sobre o metabolismo proteico, mas é muito via IGF-1, ok? Aqui não, aqui o lactogênio placentário faz proteólise para gerar aminoácidos, e esses aminoácidos também passarem para o feto para ter síntese proteica ali naquele feto. Vale a pena salientar, né, que quando esse processo lipolítico é muito intenso, pode haver a passagem de corpos cetônicos da mãe para o feto. E aí isso não é uma coisa boa, porque corpos cetônicos danificam os neurônios, né? A gente já sabe disso. Coma,
né, cetoacidótico, quando o paciente é diabético, etc., os corpos cetônicos também promovem isso. Então, embora o lactogênio placentário tenha esse efeito na mãe, quando a mãe gestante, né, ela fica muito tempo em jejum, os outros hormônios contrarreguladores, a insulina, o glucagon, né, lembram disso? As catecolaminas, eles também fazem lipólise. E isso prejudica, aumenta muito os corpos cetônicos. Então, a mulher grávida, ela nunca deve passar de mais de 4 horas sem se alimentar, para evitar que outros hormônios, né, que também são lipolíticos e são contrarreguladores, quando você tem uma situação de jejum maior, atuem junto com o lactogênio placentário e piore este quadro lipolítico, para evitar a formação excessiva de corpos cetônicos. Então, o perfil metabólico, do ponto de vista glicídico, na gestação, não é? Há um consumo de glicose pelo feto que é progressivo e intenso. Olha aqui, 6 miligramas, isso é o fluxo, 6 miligramas por quilo por minuto. Ok? Então, à medida que o feto vai crescendo, vai aumentando a sua demanda. É por isso que, com a evoluir da gestação, né, e do crescimento placentário, consequentemente fetal, os níveis de lactogênio vão subindo, justamente para permitir mais e mais e mais glicose para o feto, ok? Então, no primeiro trimestre, a mãe não tem muito lactogênio placentário ainda, e ela divide a sua glicose com o feto. É claro que o feto ainda está pequeno, ainda o início é um embrião, e depois é que vai aumentando de peso, né? Mas sempre há uma tendência no primeiro trimestre a uma hipoglicemia. Então, a mulher tem que evitar ficar mais de 4 horas sem se alimentar para evitar essa hipoglicemia. Então, quando a gente vai avaliar a glicemia de uma gestante, a gente sempre tem que levar em conta isso. Uma gestante normal, sempre a glicose vai estar mais baixa. Como é que você avalia o perfil metabólico dessa gestante? A melhor coisa a fazer é fazer uma glicemia pós-prandial. O que é uma glicemia pós-prandial? É uma glicemia 2 horas após você se alimentar. Então, há uma alimentação, quando você pede assim, glicemia pós-prandial ao laboratório, ele já sabe o que é, ou então você já orienta o paciente a uma xícara de café com leite, um pãozinho com manteiga e uma fruta. Isso é uma alimentação padrão. Então, a pessoa se alimenta, 2 horas depois vai ao laboratório e colhe uma glicemia. A glicemia tem que estar dentro de um padrão normal. Então, se a glicemia estiver num padrão normal, a gente fica tranquilo em relação a essa gestante. Quando a gestante, mesmo em jejum, já tem uma glicemia maior do que 125, a gente já pode considerá-la como diabética, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então, a glicemia de jejum numa gestante é 92, é um pouco abaixo do indivíduo normal. O indivíduo normal é 99, a glicemia normal, né? Até 99. Na gestante, uma glicemia de jejum é 92, tá certo? Se ela está entre 92 e 125, a gente fica dizendo que ela tem uma intolerância, que ela pode desenvolver um diabetes. Se for mais do que 125, a gente já considera um diabetes gestacional. Importante a gente frisar que o diabetes gestacional é aquele que desaparece depois do parto. Ele só está presente durante a gestação, por quê? Porque tem a presença do lactogênio. Então, a gestação é uma situação, vamos dizer assim, diabetogênica, né? Se a mulher é normal, não tem obesidade nem nada, ela vai evoluir com a gravidez normal, tem uma alimentação saudável, glicemias abaixo de jejum, né, abaixo até 92, e no pós-prandial, idem. Agora, se for uma pessoa obesa, né, que tem um fator de risco, tem uma história familiar de diabetes, etc., ela pode desenvolver hiperglicemias, se alimentar demais, né, excessivamente, aumentar muito de peso, ela pode ter, então, desenvolvimento de hiperglicemia, e depois que passa o parto, né, depois do parto, ela volta a uma glicemia normal. É claro que essa mulher tem que ser acompanhada, porque a gente já sabe que ela tem uma resposta um pouco alterada. Ela pode vir a desenvolver um diabetes daqui a alguns anos, né, na senilidade, etc., porque o seu perfil não é completamente normal. Ou então, se ela tem obesidade, aí ela realmente também tem que tratar, porque essa obesidade também leva à hiperglicemia, com evoluir, né, dos anos, como a gente já sabe.
Então, o diabetes gestacional é aquele que se encerra após o parto. Se iniciou o diabetes na gestação e continuou depois do parto, a gente apenas diz, é um diabetes mellitus que desencadeou no parto, que desencadeou na gestação, ok? Mas que é um diabetes verdadeiro, é um diabetes que continua a vida inteira. Apenas houve um fator precipitante para desencadear o seu início. Bom, e no segundo e terceiro trimestre, né? Aqui é uma tendência à hipoglicemia, como eu falei, e no segundo e terceiro trimestre, a presença do lactogênio, né, poupa a glicose para o feto, utiliza ácidos graxos como fonte de energia, e justamente há uma tendência maior a partir do segundo trimestre à hiperglicemia, sobretudo pós-prandiais. E a gente tem que ficar de olho nessa gestante. Então, se a gestante for já diabética, a mulher diabética engravidou, ok? Você tem que tomar cuidado no manejo da insulina com ela. Sabendo que no primeiro trimestre há uma tendência à hipoglicemia, você vai entender que as necessidades de insulina podem diminuir e orientar essa gestante a deu o diagnóstico de gravidez, olha, fique atenta, porque pode haver hipoglicemia. Você tem que fazer uma redução a cada 2 dias, se as glicemias forem muito baixas, né? O contrário acontece após o 4º mês. Né? Segundo e terceiro trimestres, evolutivamente, as necessidades de insulina vão aumentando. Por quê? Porque você tem um hormônio ali presente, cada vez mais antagônico à insulina, né? Pelo seu efeito lipolítico, que é o lactogênio placentário. Então, ficar atenta a essas questões, porque há complicações na descompensação glicídica, né, de uma mulher diabética, levando a alterações placentárias, alterações vasculares, insuficiência placentária, às vezes morte, né, intraútero. Isso acontece no terceiro trimestre e não é raro acontecer. De repente, o bebezinho está muito bem, 7º mês, né, a gravidez evoluindo bem, aí há uma insuficiência placentária, 8º mês, uma insuficiência placentária e morte súbita. Às vezes só detecta quando o bebê já está morto. É um grande choque para a mãe, é uma grande dificuldade para o obstetra, essas situações. Então, tem que tomar cuidado. Além disso, né, se houver descompensação glicídica durante a gestação, seja por um diabetes gestacional ou por uma mulher que já era diabética e ficou mal controlada, porque não foi orientada a aumentar as suas doses de insulina a partir do 4º mês, você tem repercussões fetais neonatais. A primeira delas é que a gente sabe que a insulina, na aula de crescimento do sistema endócrino, a insulina é o principal fator de crescimento na vida fetal. E o excesso de glicose passa para o feto, né? Se a mãe diabética estiver descompensada, essa hiperglicemia faz uma hiperinsulinemia fetal. E essa hiperinsulinemia fetal faz macrosomia. Então, ele nasce com mais de 4 quilos. É um parto mais complicado, a gente tem que ficar atento a essas questões. E, depois do parto, quando corta o cordão, o que é que vai acontecer? Aquele excesso de insulina, acabou a glicose materna. Acabou a transferência de glicose via placentária. Há uma chance de ter hipoglicemia neonatal. Todo neonatologista tem que ser avisado e alimentar precocemente aquele neonato de mães que são hiperglicêmicas ou que o feto é macrossômico. Os hormônios produzidos pela placenta, o hormônio de crescimento, ok? E o que é que ele faz? Estimula a produção de GF1 placentário. Então, vejam aqui, nas semanas de gestação, né, o GH hipofisário é mínimo e o GH placentário está lá em cima, ok? E ele vai ser importante para estimular IGF-1 para o crescimento placentário, ok? Hormônios proteicos produzidos pela placenta. Ativina e inibina, a gente já viu que eles são importantes na regulação de gonatrofina coriônica, ok? Então, ajuda na estimulação da gonatrofina e, consequentemente, de progesterona pelo corpo lúteo naquele momento, no primeiro trimestre, né? A ativina também ela é importante, que aumenta no início do parto, né? Provavelmente também estimulando a placenta, né, a produzir esteroides, tá certo? E estimula prostaglandinas ao nível placentário, que vai ser importante para a contração do miométrio.
A inibina, nós já vimos, bem sintetizada pela placenta, inibe a estimulação do GNRH sobre a gonadotrofina coriônica. E a relaxina? A relaxina é um hormônio proteico, tanto produzido pelo corpo lúteo, no primeiro trimestre, como depois pela placenta. O que é que ele faz? Inibe a contratilidade uterina, ajuda a progesterona a inibir a contratilidade uterina para que a gravidez evolua muito bem, sem contrações, sem possibilidade de impedir a anidação e depois de expulsar o feto. Além disso, a relaxina promove a alteração não só nos ligamentos pélvicos para acomodar a pelve ao crescimento uterino, e ela também é importante para atuar sobre o colo do útero, amolecendo o colo do útero de tal maneira que facilite, né, a saída do feto. Hormônio liberador de gonadotrofina, secretado pelo citrofoblasto, como a gente já explicou, não é? E tem o CRH coriônico. Esse CRH coriônico parece ser muito importante no final da gestação. Seus níveis aumentam e ele tem a ver com o desencadear do parto e a duração da gravidez humana. Ele estimula o ACTH coriônico, participa no desenvolvimento das adrenais fetais, não só no desenvolvimento, mas depois no estímulo à produção de hormônios, sobretudo no final da gestação, como a gente vai ver daqui a pouco. Tem também tireotrofina coriônica? Tem. Ok? Então, olha que interessante, né? Esse TRH coriônico pode estimular a hipófise a produzir TSH materna, tá? E produzir T3 e T4, ok? Estimula também a prolactina, né? A concentração aumenta perto do parto e tal, até que haja a sucção do mamilo, porque tem a ver com o estímulo da prolactina. Vamos falar então agora um pouco dos esteroides sexuais. Lembrando que um aspecto importante é que essa prolactina, né, ela está alta durante a gestação e ela também tem um papel de ajudar na mamogênese, embora não tenha produção de leite, porque a prolactina ela é importante na síntese de leite. Mas há um bloqueio nas mamas, vocês vão ver isso na aula de lactação, de tal maneira que a prolactina apenas estimula, né, os alvéolos, mas ela não atua ainda na produção de leite. E os esteroides sexuais? Como é o perfil dele? É progesterona, a gente já viu bem. Olha que interessante. Esses risquinhos voltados aqui para a direita é o corpo lúteo. Aqui os risquinhos voltados para a esquerda é a placenta. E esse momento aqui, né, que é aqui não tem, mas é em torno, né, da 10ª semana, 8ª até a 12ª semana, é um momento de transição entre a progesterona produzida pelo corpo lúteo e o início da síntese de progesterona pela placenta. Então, há um momento de transição onde ambos produzem progesterona, sendo que a placenta está começando e o corpo lúteo começa a evoluir, porque essa progesterona placentária vai inibir, junto com a inibina, a gonadotrofina coriônica, e, portanto, o corpo lúteo vai evoluindo. E aí, a placenta, então, produz progesterona, que vai crescendo progressivamente até o final da gestação. E os estrogênios? Os estrogênios, principalmente o estradiol, que é o principal, né, sobe progressivamente. A estrona, nem tanto. Olha o estriol. O estriol, como metabólito aqui, né, também sobe. E a gente vai explicar daqui a pouco isso tudo. Eles fazem, né, na gestação. Mantém desculpe, aqui não é endométrio, é o miométrio quiescente, ok? Quando eu postar os slides, eu vou fazer essa correção aí. Mantém o miométrio quiescente, ou seja, sem contrações. E sobre o endométrio, ele promove a produção de glicogênio, que isso aí é super importante, né? E também crescimento e diferenciação da mama materna. Vale a pena fazer um comentário que parece que a progesterona também está envolvida naquela modulação imunológica, né, ao nível da placenta, de tal maneira que a placenta não rejeita e aceita a anidação àquele halo enxerto, ok? E os estrogênios? Os estrogênios, os níveis aumentam com a evolução da gestação, sobretudo aumenta o fluxo sanguíneo útero-placentar, né? Tem um papel super importante nesse aspecto do fluxo sanguíneo,
ok? E também fundamental, não é? Durante o trabalho de parto, o início do trabalho de parto. Então, o que a gente vê? Embora os estrogênios estejam altos na gestação, a progesterona está muito mais. E a progesterona vai, então, porque a gente sabe que os estrogênios, né, a gente viu na aula de reprodutor feminino, aumenta a contratilidade uterina. Mas a progesterona, de certa forma, impede essa ação dos estrogênios, tá certo? E predomina a ação da progesterona, inibindo a contratilidade. E como é que se dá a síntese de estrogênios e progesterona? Quando tem um corpo lúteo, é igual, né, ao aparelho reprodutor feminino. Mas, a partir do momento que a placenta se torna, né, plena, presente, ela começa a produzir isso aí. E aí, como é que ela faz? Então, o colesterol materno, a mãe cede, né, o colesterol para que a placenta converta colesterol em pregnenolona e daí em progesterona. Para formar estrogênio, aquela cadeia, colesterol, pregnenolona, progesterona e depois androgênio, ok? Pode ser dehidroepiandrosterona, androstenediona, testosterona e daí gerar estradiol ou estrona. É sempre assim. Um estradiol sempre virá de um androgênio. Um androgênio sempre virá de um progestágeno, ok? Essa é em qualquer órgão. Suprarrenal, testículo, ovários e na placenta. Ok? Sempre esse é o caminho biosintético. O que vai fazer com que os testículos produzam mais testosterona é a presença ou não de mais ou menos aromatase. O que faz com que as células da teca no ovário produzam só androgênios e não estrogênio é porque ela não tem aromatase. Ok? E aí o androgênio passa para a célula granular e se converte em estradiol. Aqui na placenta, o que vai acontecer? Forma o progestágeno, né, a progesterona, mas não tem a 17-hidroxilase, está aqui representada nesse esqueminha, para transformar a progesterona no androgênio, seja DEA, androstenediona ou testosterona. Ok? Então, a placenta, para formar estrogênio, tem que ter uma fonte de androgênio. E de onde vem essa fonte? Da mãe, suprarrenal fetal, uma pequena parte, mas, sobretudo, da adrenal fetal. Então, para a síntese de estrogênios placentários, a participação da adrenal fetal é super importante. E vocês devem ter visto em embriologia que a adrenal fetal ela é especial. Ela não é igual à adrenal de um recém-nato ou de um adulto, ok? Ela tem uma zona especial chamada zona fetal. E essa zona fetal, né, que é diferente da córtex definitiva, que tem fasciculata, glomerulose e reticulares. Essa zona fetal é uma zona específica que produz fundamentalmente sulfato de DEA. Então, ela tem uma similaridade com a zona reticular da vida adulta, né, da vida pós-natal, vamos dizer assim. Então, essa suprarrenal, inicialmente, ela tem uma zona fetal e ela se dedica a produzir sulfato de hidroepiandrosterona. E quem estimula isso aí? O ACTH coriônico, lembra disso? Então, esse sulfato de dihidroepiandrosterona